Bom, o doutor Antônio Menezes é candidato à presidência da OAB, tem eleições no mês de novembro. Pode adiantar o comercial, Tisha, para que a gente possa falar sobre isso com ele, ok? 8h24. Raio-X. 8h28. Doutor Antônio Menezes, por que o senhor é candidato à presidência da OAB? Cristóvão, eu sou advogado há 36 anos. Sempre estudei em escola pública, fiz faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia e já no 4º ano de Direito, eu ingressei no setor jurídico do Mosteiro de São Bento da Bahia, onde permaneço até hoje, portanto há 37 anos. Bom, nesses 37 anos também criei a minha sociedade de advogados, Menezes Multi Ribeiro, e não deixei um dia sequer de militar na advocacia. Eu sou um advogado militante. E venho servindo a classe sempre por eleições diretas. Fui diretor da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, vários cargos eu ocupei, secretário-geral, secretário de Cultura, vice-presidente e presidente, no biênio 2005-2006. Em 2007 fui eleito na chapa Ação e Ética com o professor Saul Quadros, eu como secretário-geral. E posteriormente houve a reeleição e eu fui eleito vice-presidente. Então eu venho servindo a advocacia. Eu sou um servidor da advocacia. E conheço a OAB e conheço os problemas da advocacia, porque sou um advogado militante e conheço como se advoga na Bahia, no estado todo. Tenho rodado esse estado, juntamente com a diretoria da Ordem. Portanto, este grupo que hoje administra a OAB achou por bem lançar meu nome. Foi como se fosse uma candidatura natural. Eu não pleiteava isso, eu não pensava nisso, mas fui sendo levado pela conjuntura política a ser o candidato do grupo Ação e Ética, tarefa que eu recolhi com muita honra. Mas qual é o problema do advogado hoje na Bahia? Porque, na verdade, o presidente da OAB, o que faz? Qual é o principal? Qual a principal ação da OAB? A OAB é uma organização para defender o advogado, para defender a lei. Qual a principal ação da OAB? Por que OAB? Você quase que respondeu na sua pergunta. A OAB ela tem duas funções básicas. Uma é a função corporativa de fazer a seleção dos advogados, o que é feito através do exame de ordem nacional unificado no país, e também de cuidar da disciplina da advocacia no que tange a esta função corporativa. E tem uma função institucional atribuída pela Constituição da República, quando no seu artigo 133 está dito que o advogado é essencial à administração da justiça. A OAB ela tem esta função institucional também, de defesa da democracia, defesa da Constituição democrática, defesa da sociedade. É uma entidade pública não estatal. É uma nova forma que o Constituinte de 88... Pública de direito privado, é isso? Ela tem aspectos de direito público e aspectos de direito privado. Eu diria que ela é uma entidade de interesse da sociedade. Direito que é pública sem... não é estatal. É privada... Ela não é estatal. Ela é pública sem dinheiro público. Exato. Ela vive da anuidade dos seus filiados. Dos seus associados. Ela não tem dinheiro público. Ela não tem dinheiro público. Ela vive do pagamento das anuidades dos serviços pelos seus associados. Então ela tem esse aspecto privado, vamos dizer assim, mas ela tem um aspecto público quando se trata de defender o interesse público, o interesse da sociedade. Uhum. Na verdade, isso é uma associação. É considerado uma associação? Por alguns administrativistas, no meu modo de ver equivocado, uma autarquia federal sui generis. Não seria esse Ela é sui generis porque ela não é estatal, mas ela é pública. Uhum. A função o advogado exerce um munus público, que ele defende a sociedade. Porque inclusive é obrigado à presença do advogado. Na estrutura do judiciário, você tem a magistratura, você tem o Ministério Público que acusa, a magistratura que julga, e você tem
o advogado que defende. Então, são 3 funções públicas que interessam a sociedade. De interesse da sociedade, Exatamente. de interesse direto da Então, sociedade. é a Toda conceituação toda a dela. sociedade civilizada. Agora, do ponto de vista estatutário, essa associação, ela tem o reconhecimento federal ou não? Não, em lei. Ela é criada em lei. Em lei. Ela não é estatutária. A gente chama Estatuto da Advocacia, mal colocado. Eu prefiro chamar Lei da Advocacia, Lei 8.906 de 94, é uma lei federal, voltada pelo Congresso. Aliás, Por isso que tem o exame de ordem, foi submetido ao Supremo. para dizer se era constitucional ou não. Hein? Ela é pública. Não estatal. Não estatal. Não estatal. É. Ela não é vinculada, isso é porque ela não vive de repasse. Ela não vive de repasse Sim, público. mas aí é outro mecanismo. É outro mecanismo. Mesmo como é o problema do advogado? Os problemas do Você me advogado na perguntou Bahia. quais são os principais problemas. Problemas. Bom, são de 2 ordens. Primeiro, o respeito às suas prerrogativas. A lei, para que o advogado possa exercer adequadamente as suas atribuições, a lei conferiu ao advogado certas prerrogativas para que o exercício da ampla defesa seja de fato respeitado e praticado no país. Isto é muito. O advogado vem encontrando muita dificuldade no seu dia a dia, sobretudo na justiça estadual, em razão do desconhecimento da lei e da carência que tem este poder judiciário estatal, que é fato notório, porque dito pelo próprio corregedor Antônio Pessoa Cardoso, que é um homem combativo, um homem muito dinâmico, como também a corregedora geral, a desembargadora Ivete Caldas, que recentemente assumiu, mas o advogado tem encontrado dificuldade. E esta dificuldade também tem a ver com a dificuldade do Poder Judiciário no estado da Bahia. Cristóvão, ouvintes, para vocês terem uma ideia, a Bahia tem cerca de 600 magistrados. 600 magistrados para 14 milhões de habitantes. Ou seja, nós teremos que ter no mínimo o dobro disso. 600. Dos 600, nós temos 287 cargos vagos. Ou seja, nós temos 313 juízes. Vamos abater, então, aquelas juízas que estão afastadas em licença gestação. Se aposentadas. Eu já computei os aposentados. Aqueles advogados e aqueles magistrados e magistradas que estão em licença médica, estão em licença prêmio, férias pessoais, fazendo cursos de pós-graduação ou servindo ao tribunal. Então nós temos menos de 280 juízes, num número muito generoso, em todo o estado da Bahia, para 14 milhões de habitantes. Então é impossível funcionar adequadamente um poder desse. Sem falar dos milhares de servidores com cargos a serem preenchidos, que também nós temos. Então nós temos uma carência muito grande. E isso afeta o exercício da advocacia, afeta a cidadania, afeta a sociedade. Outro aspecto é que, por exemplo, o número de desembargadores é insuficiente. A lei prevê 53, nós temos 42, o CNJ deu um prazo de 60 dias em uma ação da Associação dos Magistrados Estaduais e da OAB, daqui da Bahia, para concluir o quadro em 60 dias, seriam mais 11 desembargadores para o Estado, para melhorar um pouco, que é o que está previsto na Lei de Organização Judiciária, e o ministro Dias Toffoli do Supremo concedeu uma liminar suspendendo essa decisão do CNJ, dizendo que não era possível que se interferisse nessa questão administrativa do Poder Judiciário Estadual. Então nós estamos com esse problema, carências também de desembargador. Para vocês terem ideia, um recurso especial do nosso tribunal para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, hoje leva em média 2 anos para ser analisado. Então realmente nós temos um quadro muito grave. Eu tenho andado pelo interior todo do estado, pela OAB, tenho visto até em alguns locais prédios novos, bonitos, equipados, mas não tem magistrado, não tem servidor. Então a cidadania fica prejudicada com isso, a advocacia fica prejudicada. O Menezes, aí nós entramos num problema gravíssimo do estado da Bahia e de algumas cidades em particular, por exemplo, Salvador, que a lei, por um lado, dizendo precisa fazer, e do outro lado a falta de dinheiro para fazer, inclusive em termos de repasses também constitucionais.
A Bahia, por exemplo, que durante muito tempo não tinha os repasses no máximo que a lei permitia, me parece que é de 6%. 6%, não é? Da receita líquida do estado da Bahia. Hoje já está nisso e há déficit. Como aumentar o número de juízes, como aumentar o número de desembargadores, como aumentar o número de funcionários, se essa receita já está no topo? Mudando a Constituição do Estado. Porque o Poder Judiciário não pode ser tratado como uma mera secretaria do Poder Executivo. O Poder Judiciário é um poder importantíssimo. Sem ele o Estado não anda? Sem ele o Estado não anda. Sem ele o Estado não anda. Inclusive o próprio Estado... Precisa dele? Precisa dele nas suas ações executivas. O município precisa para cobrar a dívida ativa. O cidadão precisa para resolver os seus problemas do dia a dia. São problemas de alimentos, problema de reconhecimento de paternidade, problema de despejo, problema de ação possessória, problema do crime, da área crime. Na área crime, por exemplo, Cristóvão, a Corregedoria de Justiça agora baixou um provimento importantíssimo, muito interessante, nós elogiamos, aplaudimos, quando a coisa é bem feita, a gente aplaude, exigindo que os juízes mensalmente façam inspeção nos presídios, nos ambientes prisionais. Por quê? Porque o preso é uma responsabilidade do juiz. O juiz não pode deixar o preso lá sem saber as condições e sem verificar as condições jurídicas dele. Porque muitas vezes o preso, ele é preso por uma infração menor, fica mais tempo preso, retido lá no presídio, do que a própria pena que ele vai sofrer. Que ele vai sofrer. Então é algo absurdo. Essa iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça é importante. Os juízes vão cumprir agora essa determinação, porque por isso que há uma superlotação também. Se você vai para o interior aí, presos lá sem nem ter sido ouvido ainda, 8 meses, 1 ano. Quando você vai ver, às vezes foi um pequeno furto, algo que ele poderia já estar numa pena alternativa, tentando aprender algo na vida. Prejuízo para o Estado. E enquanto isso, os presídios abarrotados. E para os direitos humanos. Quando o Estado tem que pagar ainda indenizações em cima disso. E para os direitos humanos. Essa semana ocorreu um caso desse. O sujeito pobre fica lá jogado num presídio sem nunca ser julgado. A sociedade quer que ele seja julgado. Culpado, não sei, não importa. Menezes, é quem interessa essa ambiguidade da lei no Brasil. Eu entrevistei o doutor Pita Lima, nos parece, antes de vir o júri dos acusados de terem matado o Neilton. Veja, senhores, eles ficaram tempo pra caramba preso. Depois, veja que maluquice. Isso eu considero surrealismo puro. Eles levaram tempo pra caramba preso. No momento que foram julgados e considerados culpados, são soltos. Quer dizer, isso é de uma maluquice que não tem tamanho. A quem interessa essa maluquice? Por exemplo, a lei diz, e ainda a semana passada eu vi o Supremo reafirmar isso, né? Que o cidadão tem que ser considerado culpado pós-transitado em julgado. A presunção de inocência. Presunção de inocência sempre. Até prova que disse o ministro Marco Aurélio de Mello. Presunção de inocência sempre. É o princípio da presunção de inocência. Bom, aí você vem para cá e fica difícil, inclusive, num programa como esse, com muita gente assiste, que às vezes as pessoas não entendem o que a gente quer se referir. Você vê o caso desses meninos dessa banda aí, que estão sendo acusados de estupro de 2 garotas. Eu já emiti minha opinião aqui e acho péssimo o que aconteceu sobre todos os aspectos. Agora, se a lei diz que tem presunção de inocência, se eles não podem mais atrapalhar a investigação, porque tudo que tinha sido feito já foi feito. Se os exames que tinham sido feitos já foram feitos, por que mantê-los presos e não ter antes de julgamento? Quer dizer, o juiz fica sempre a sabor, não é? Da opinião, principalmente do clamor da população ou da pressão da imprensa. A prisão provisória preventiva, ela, como o nome está dizendo, ela não é definitiva, ela tem prazo. Então, quando há o excesso de prazo, porque o prazo não é ocasionado pelo preso,
a explosão do prazo é ocasionada pelo não funcionamento adequado do judiciário, não é? A instrução do processo criminal não foi concluída, o preso está preso, ele não tem nenhuma interferência no processo. Então é preciso que se acelere. Nós tivemos agora, pessoal, no interior, um juiz muito bom, jovem, foi até delegado da Polícia Federal, salvo o nome dele é Rodrigo, lá em um lugar chamado Itabela, lá no sul do estado. Sul do estado, perto de Eunápolis. Sul mesmo, já. Ele nos disse, doutor Menezes, doutor Saul, eu só trabalho aqui com réu preso. Eu só trabalho com réu preso, porque eu não tenho estrutura nem condições de trabalhar com réu em liberdade. Porque, além de ser juiz aqui, titular de tabela, eu respondo por Eunápolis, eu sou substituto em Eunápolis e sou juiz eleitoral aqui na região. Ou seja, em ano de eleição, como é que ele pode, uma pessoa só, ao mesmo tempo, ser juiz eleitoral, ser titular de uma vara-crime com milhares de processos para examinar e, ao mesmo tempo, ainda ser juiz auxiliar lá em Eunápolis? E esta é a realidade. Os magistrados, pelo estado todo, essa turma jovem toda que ingressou na magistratura, sofre muito. Ainda digo mais, ele próprio se queixando, não tem nenhuma segurança. Ele falando sobre o caso de uma carreata, showmício, totalmente ilegal. E se eu não tinha condições de mandar parar o negócio, porque eu estou aqui só. Realmente, ele estava em um fórum lá perto da beira da estrada. Esse homem não tem segurança da própria vida dele? Da vida dele, que ele está dizendo. Não tem segurança para fazer nada. Ele fica ali de mãos atadas, contando só com o respeito da população, que a figura do juiz, a figura do padre, é muito respeitada nos pequenos municípios, né? Mas é só isso, porque ainda mais que na beira de uma estrada, onde transita muito assaltante de banco, etc., entendeu? Traficante, é uma situação muito grave, a situação do judiciário, de abandono mesmo. Menezes, quantos advogados hoje estão inscritos na OAB Bahia? Na OAB Bahia, nós estamos na inscrição 36 mil. Mas efetivamente nós devemos ter cerca de 27 mil a 28 mil advogados. Esse é o colégio eleitoral? Este é o colégio. Não, este em tese seria o colégio eleitoral. O colégio eleitoral é daqueles adimplentes. Adimplentes. Como há uma inadimplência até lá também. Até lá também. Até lá também. Uma inadimplência considerável. Então vamos falar aí em 15 mil advogados. É uma eleição bem disputada e muito participativa. Democrática. É preciso que se diga isso, que as eleições... Os votos são por secções ou... Tem peso? A capital, ela é responsável por 70% dos votos. Interior, 30%. Mas tem peso isso? Ou cada voto é um? Cada voto é um. É um voto, um para um. É um para um. Talvez no seu subconsciente, aí na sua memória, você tenha querendo se lembrar de algo que você ouviu discutindo na mídia, que é a questão das eleições diretas para o Conselho Federal. Okay. Que é um candidato que fala muito nisso. E a questão das eleições diretas, nossa posição é claríssima. Nós somos a favor das eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal. Mas nós somos a favor de uma eleição direta federativa. Quem ganhar a eleição no Estado leva o voto do Estado. E não um advogado no voto. Leva o voto do Estado. Porque nós temos 27 estados. Os estados brasileiros mantêm o Conselho Federal. O que vocês querem é mais ou menos como é a eleição americana. Exatamente. Por quê? O peso de cada estado. Porque é muito simples de se imaginar isso. Aí, se for eleição, um voto, um advogado, não interessa ao Norte e Nordeste. Jamais vai ter um presidente da OAB. Nenhum diretor até, se for o caso, porque só São peso Paulo, de Rio de Janeiro só e São Paulo tem mais advogado do que do estado da Bahia ou Amazonas, pra você ter ideia. E se juntar com Minas, aí votaremos a velha república do café com leite. Eles vão ficar revezando ali. Então, não interessa, a proposta não é de ninguém daqui, como está se propalando por aí. Essa proposta vem de Minas Gerais. Ele já vem há muito tempo sendo discutido no Conselho Federal, o Conselho Federal vem rejeitando, e o Colégio de Presidentes. E o que foi que agora aconteceu? O Rio de Janeiro, através de um advogado, entrou com um projeto de lei para aprovar eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal. Mas lá não está dito que é federativo. E eles querem que a gente apoie. E tem gente aqui apoiando é um contrassenso. Uma loucura, porque se passar esse projeto,
Mas discute depois o critério. É como você dá um cheque em branco. Porque nós estamos falando de uma lei a ser aprovada pelo Congresso. Não é a OAB que muda o sistema eleitoral nela própria. Isso é lei federal. Isso vai ao Congresso, tem que ser debatido. Não interessa aos advogados do Norte e Nordeste uma eleição em que não se respeite o sistema federativo. Nós tivemos recentemente um presidente, um jovem de 44 anos, César Brito, foi um grande presidente, um dos melhores presidentes que a OAB já teve, aqui de Sergipe, que tem 8 mil advogados. Excelente, ele foi excelente. O atual é do Pará. Então há um princípio que deve ser também respeitado, que é o princípio do revezamento por região. A eleição hoje é indireta? É, mas se respeita o princípio da rotatividade por região. Isso é muito bom. Esse princípio, a gente não deve perder esse princípio, que é muito interessante para a advocacia. Bom, meu caro doutor Antônio Andrade, parabéns ontem por ter recebido a medalha Tomé de Souza, uma comenda que é dada a pessoas que vivem na cidade de Salvador, que fazem pela cidade de Salvador, e quem conhece Antônio Andrade sabe o trabalho dele, não só como professor, mas também como médico, né, para a cidade de Salvador, para a população de Salvador. Aliás, vai até um pouco mais para a população do próprio estado da Bahia, porque em dia como de amanhã, o que tem Aracaju, lá mais de 300 pessoas de tudo quanto é lugar. Santo, parabéns. Aracaju, Espírito Santo e parte de Goiás, sabia? É aquela parte lá de Santa Rita, aquela coisa lá de Brasília, que não tem, é meio despovoada, depois vem para cá. Tanto isso é verdade que quando nós fizemos um trabalho, você vê o que é, né? Um trabalho relativamente simples da estatística da neurociência, ou seja, da bicho da carne de porco no cérebro humano, naquela região de Santa Rita, Barreira, não tinha no mapa, nas DIRES de Salvador, nas DIRES do estado. E ainda foram procurar porque existia a migração para Brasília e São Paulo. Então, esse é um fenômeno que a gente vem observando. Então, você vê o seguinte, eu quero aqui, através do nosso programa, na pessoa de Cristóvão, agradecer todos aqueles que lá foram, porque realmente todos que lá compareceram, eu sei o nome, eu sei nominar. Então, até o meu querido Geraldão. Que não sai de noite de Cristóvão. Que não sai de noite, nem tampouco o grande Cristóvão. Estavam lá. Então, na verdade, isso para mim foi uma coisa muito boa. E agradecer mais uma vez ao projeto de lei do nosso amigo Sandoval Guimarães e Pedro Godinho, que se revezaram na presidência. E o meu querido Badá Produções, Geraldo Produções, fez um trabalho muito legal. Fez um trabalho muito bom, que eu fiquei surpreso. Ele foi buscar um bocado de coisa que eu nem eu sabia. Ficou bonito. Tá bom, amanhã tem... Amanhã nós vamos... Amanhã é o seguinte, amanhã nós temos lá a Fundação de Neurologia com um dado importante, porque esse mês é o mês do mutirão da doença de Alzheimer. E no dia, quer dizer, todos os sábados serão avaliados os doentes com alteração de memória agendados aqueles que vão precisar de fazer a avaliação clínica e fazer os exames. E no dia 21 nós estaremos no Shopping Salvador Shopping, isso, Salvador Shopping, das 9 horas da manhã às 20 horas, com um projeto realizando o mini exame do estado mental na população acima de 60 anos. E durante meio-dia nós tivemos a concessão do anfiteatro da Livraria Cultura, que nos deu para fazer um mini simpósio sobre a arte de esquecer, número 6, que nós estaremos trazendo os colegas então de fora da Bahia. Então vai ser no dia 21, vai ser de amanhã a 8. 21 de amanhã a 8. Ok. Então, sexta-feira. Pra semana o senhor lembra isso. Padre, tem missa hoje? Padre Emanuel Werner, qual é o recado? O recado é dia 23 de setembro, estaremos fazendo uma quermesse para Santo Expedito, ali no Largo da Solidade. É 23 de setembro. É um domingo. Um domingo. E esse domingo nós teremos uma missa celebrada lá às 8 horas. Depois teremos música, banda, coisa para comer. Aprendeu o negócio do reggae? Hein? Aonde é que tem fumaça e não tem fogo? É em show de reggae. Vai ser na igreja do convento da Solidade? Não, ali no Largo. No Largo da Solidade. Eu sou dali, né? Compareça. Número 11, o Largo da Lapinha. Largo da Solidade, que é do outro lado do Largo da Lapinha. Solidade é de um lado, Lapinha do outro. Na infância, adolescente. Solidade é de um lado, a Lapinha do outro. É verdade. Mas tinha briga. Separado pelo corredor da Lapinha. Pelo corredor. Ali é como Federação e Fazenda Garcia.
Geraldo Badá, tem Jair Rodrigues hoje no Rio Vermelho? Hoje tem Jair Rodrigues comemorando o aniversário do mercado do peixe. Do peixe. Não, o mercado está fazendo 2 anos que nós. Que foi o nosso queridíssimo, que é sócio do programa aqui, Fábio Mota. Certo? Então hoje tem Jair Rodrigues. Meu amigo Fábio Mota, hoje secretário executivo do Ministério do Turismo. Do Ministério. E amanhã também tem aniversário de Paulinho Cacá, com Chita Fina, Raimundo Sodré e vários convidados. E tem também hoje um troféu amigo do mercado do peixe, vai ser entregue por nossa queridíssima Wanda Scheiser, grande Wanda, ao nosso amigo grande manauense Wanda Scheiser, ao nosso amigo Nelson Rufino, que completou 70. É Manauara, né? Correto? Se for de Manaus, ela é de Manaus. Manauara. Mas ela é do Amazonas. Amazonense. Tá bom. Então Wanda vai estar entregando o troféu amigo do mercado do peixe ao 70ão Nelson Rufino, que fez as melhores músicas no meu Ferreira Santos lá na Federação. E amanhã tem Fora da Mídia. Meu colega de bairro, hein? Nelson Rufino. Você sabia que quem apresentou a mulher de Nelson Rufino a ele fui eu? Foi? Vou trazer ele aqui. Dona Célia. Dona Célia. É mesmo? É. Legal, beleza. E Cristóvão, nosso queridíssimo aí também, Antônio Andrade, muitíssimo obrigado por me contratar para fazer aquela produção, beleza. J. Veloso, a menina Rosimar, Matos, boa cantora, gostou? E Zé Lobo. Obrigado, Cristóvão. Obrigado a todos. Posso ir embora? Tchau. A moça já tá me olhando aí de braços cruzados. Porque ela joga um sapato lá de cá. Eu volto logo mais. Hoje eu não volto às 12h30. O programa hoje é às 12h30 e é transmitido direto do Botequim São Jorge. Aliás, hoje vai ter Seu Machixe ao vivo aqui na Itaparica a partir das 12h30 no Itaparica Esporte. Lembrando que o Vitória joga amanhã às 4h da tarde aqui e o Bahia joga domingo às 4h da... Aliás, a Vitória em Campinas e o Bahia aqui.